como eu tenho dito, o Senhor colocou isto no meu coração, porque muitas das vezes a gente ouve falar de Jesus, não é, o nosso mediador, o nosso advogado, mas não entendemos bem essa função que o Senhor Jesus teve que fazer, praticar, amém, para se revelar a nós, amém. E então tenho estado a falar, e então já falámos de muito mediador, advogado, Emmanuel, o Messias, luz do mundo foi o que nós demos na última vez, e hoje vamos falar a lição número 7, vamos falar o bom pastor, Jesus, o bom pastor. E eu vou começar com duas escrituras de João 10, o verso 11 primeiro, João 10, verso 11, que diz o seguinte: eu sou, nota, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora o verso 14, novamente Jesus diz, eu sou o bom pastor, e agora ele diz, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. A minha pergunta é, nós conhecemos bem o nosso pastor? Será que conhecemos bem? Nós vemos então aqui que Jesus se identifica como o bom pastor, e nós, os que cremos nele, somos identificados como ovelhas. E vocês, por acaso, já notaram como é que as ovelhas são? Então, ele é o bom pastor, e nós, os que cremos nele, somos identificados como ovelhas. E por que é que Jesus operou nessa função de pastor? E isto, vamos ver, por que é que ele teve que vir operar na função de um pastor? Vamos ver isso em Isaías 53, o verso 6. 53, o verso 6. Isaías diz assim, em verdade todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos, o quê? Errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Yahvé fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. A minha diz assim, todos nós andávamos desgarrados, ou seja, a outra tradução diz perdidos, não tínhamos luz, não tínhamos caminho, amém? Não havia, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, não havia luz no nosso caminho, né? E Jesus veio para ser a luz, ele veio para nos guiar, em qual caminho nós devíamos andar, ele veio para nos guiar. Então nós vemos aqui, andávamos desgarrados, como as ovelhas às vezes perdem-se dos seus pastos, amém? Precisam do pastor para serem guiadas. Assim Jesus teve que vir, porque o povo andava desgarrado, amém? Ele veio. E quem melhor pode explicar a função de um pastor, além do nosso rei Davi, além de David? Salmos 23, como os irmãos conhecem, vamos ler do verso 1 ao verso 6. Então, certamente os irmãos já costumam orar muito este salmo também. Diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Continuando até o verso 6. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Nós vemos aqui o que é a função do pastor, o que é que ele faz. Amém? Verso 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera, guia-me, amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, ou seja, ele livra-nos do temor. Seja em que situação for, ele livra-nos do temor. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele traz consolação. Verso 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, ou seja, há sempre unção fresca, há sempre refrigério nas nossas vidas. O meu cálice transborda. Verso 6.
Certamente que a bondade, note, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Note que Davi diz, o Senhor é meu pastor. O Senhor... Mas quem é o Senhor verdadeiramente para nós? David sabia quem era o Senhor. E para nós, quem é o Senhor verdadeiramente? Vocês já se perguntaram quem é verdadeiramente para vocês, amém? Para cada um de nós, quem é o Senhor para nós? Quem é o Senhor? Como é o seu caráter? Será que nós conhecemos mesmo o caráter de Deus? O caráter de Jesus? Será que nós conhecemos? Será que Ele possui as credenciais para ser meu pastor, dono e mestre? Será? Porque muitas das vezes nós dizemos, Deus é o meu Senhor, é o meu pastor, mas chega amanhã, acontece um problema qualquer, a gente diz assim, Deus, onde é que estás? Tu não me ajudas. Não... Os irmãos entendem? Será que verdadeiramente Ele é nosso pastor, dono e mestre? E se possui tudo isso, o que é que eu faço para me colocar sobre a sua orientação? O que é que eu faço para estar debaixo da orientação do meu Deus? De que modo é que me torno objeto do seu interesse, do seu cuidado e do seu amor? Até que ponto eu vou para sentir o amor, o carinho, amém? A atenção do Senhor sobre a minha vida. Até onde eu estou disposto a ir? Muitos de nós não queremos pagar o preço, verdade ou não? Muitos de nós vamos só até uma certa... pomos um limite. Até que eu vou dali para frente, não quero ir. Então, essas questões merecem a nossa atenção. David tinha sido pastor de ovelhas, aliás, tinha sido filho de pastores de ovelhas, foi pastor de ovelhas e depois foi conhecido como rei de Israel. E mesmo neste estatuto, sendo o rei já, ele declara, o Senhor é o meu pastor. A quem ele, na realidade, se estava a referir? Claro, todos nós dizemos, sim, estava-se a referir a Deus, amém? Ao Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, ao único e verdadeiro Deus. A Bíblia diz que amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amém? Amarás, amém? Inclusivamente o Senhor diz, não terás outros deuses, não terás outros amores, não terás outros deuses. Por quê? Porque outros deuses são abominação para o Senhor, amém? A Bíblia diz que há um só Salvador, há um só Senhor, há um só Deus, amém? Há um só Salvador e seu nome é Jesus Cristo, amém? Então, esta declaração, amém, amarás o Senhor teu Deus, foi confirmada por Jesus. Jesus veio e apresentou-se. Ele diz, eu sou a imagem do Pai, eu sou a pessoa do Pai aqui na terra. Ele veio apresentar o Pai, porque ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai, amém? Então ele veio, ele manifestou Deus entre os homens, porque ele mesmo disse, eu sou o bom pastor. Ele mesmo disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, se no Antigo Testamento para David, Deus era o bom pastor, Jesus veio e apresentou-se, amém, como Deus nesta terra, e depois declara, eu sou o bom pastor, em João 10, 27. Amém? Agora, em João 10, 27, diz, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Note, João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem, amém? A minha Bíblia diz, elas ouvem a minha voz e me amam e me seguem. E me amam e me seguem, amém? Então, esta ovelha é aquela ovelha que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, que o aceitou, amém? Como diz Romanos 10, versos 9 e 10, que os irmãos estão lembrados, amém? Quando fizeram a confissão de salvação, amém? Então, é aquela que creu no coração e fez confissão para a salvação. Esta é a ovelha. Mas mesmo assim, a nossa visão, apesar de termos aceitado Jesus como Senhor e Salvador, muitas das vezes a nossa visão de Jesus é muitas vezes limitada, é tacanha, deixem-me dizer assim, é tacanha, é diminuta, é pequena, amém? E eu posso dizer muito humana e muito natural. Às vezes a gente só pensa no pastor
Quando a gente ouve falar Jesus, bom pastor, a gente pensa no pastor com as ovelhas lá, simplesmente a enxutar as ovelhas para ali, para ir comer ali ou acolá. Amém? Mas a nossa mente é limitada do que é um pastor espiritual. Amém? E por isso sentimos-nos muitas vezes relutantes em permitir que Jesus seja mesmo o Senhor e o pastor das nossas vidas. Amém? Ou que seja o dono total das nossas vidas. Mas Colossenses 1,15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Vamos ver, Colossenses 1, do verso 15 ao verso 20, diz assim: o qual, a falar de Jesus, é a imagem do Deus invisível. Note, é o primogênito de toda a criação. Continuando. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Verso 18, até o 20, pois. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Desculpem. Verso 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Nele habitasse. E o verso 20. E havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, note, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Amém? Este é o nosso Jesus, este é o bom pastor, amém? Se nós tirarmos tempo e meditarmos sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre o seu poder, sobre a sua realização, sobre tudo aquilo que ele fez, se nós tirarmos tempo a pensar no seu amor, na sua entrega, o que ele fez por nós, a sua entrega, foi ao ponto de ir à cruz, amém? Em nosso lugar. Então, poderemos dizer, então, com todo orgulho e satisfação, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Porque ele fez tudo já por nós. É muito bom termos em mente o papel de Deus, o Pai, porque notem, Jesus é Deus. Amém? Então é muito importante termos em mente o papel de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Esse papel que eles têm na nossa vida. Deus, o Pai, é o autor e criador de tudo o que existe. Ele foi o autor, foi ele que desenhou e projetou tudo, amém? Foi na sua mente que pela primeira vez tudo teve forma. Deus, o Filho, é o artesão de todas as coisas, é o artista, é o criador de tudo, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, como eu tenho vindo a falar, é o Messias, é o Emmanuel, é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, é a luz do mundo. Jesus foi encarregado de trazer à existência tudo aquilo que tinha sido formado na mente do Pai. Ele foi encarregado de trazer tudo isso. Deus, o Espírito Santo, é o agente que apresenta estas verdades, amém, e factos à nossa mente e ao nosso espírito, a fim de que se tornem realidade em nós, no nosso interior, amém, para nós podermos ter um relacionamento vivo com o nosso Deus, amém. Então, as imagens mais maravilhosas de relacionamento entre Deus e o homem são as de pai e filho. Pai e filho, amém? E outra de pastor e ovelha. Pai e filho, pastor e ovelha. Tudo isto tinha sido criado no primeiro pensamento de Deus, o Pai, e tornou-se possível pela obra redentora de Jesus na cruz. Tornou-se possível, amém? E pela operação do Espírito Santo na ressurreição do Senhor Jesus. Tudo isso se tornou possível. Então, quando uma pessoa expressa este pensamento e diz assim, o Senhor é o meu pastor, é porque tem que existir um relacionamento íntimo. Não é uma coisa vaga, não é eu vou orar uma vez por semana. Não, é algo íntimo.
Amém? É um relacionamento íntimo, como nós temos com os nossos familiares, com os nossos filhos, com o nosso marido, com as nossas esposas. É um relacionamento íntimo, é um relacionamento diário. Tem que ser diário. Amém? Tem que ser um relacionamento profundo, amém, entre a pessoa e o seu Criador. Este corpo feito de pó, amém, esse simples mortal, estou a falar de Jesus, reconhece que é necessário tornar-se o ser querido, que deve ficar debaixo da diligência e da proteção de Deus. Nós temos que estar debaixo da proteção e da diligência de Deus, dos cuidados de Deus, amém? Pensar que Deus, que Jesus Cristo, está profundamente interessado em mim, em nós, que Ele olha por nós. Ainda hoje à tarde eu estava a orar e de repente eu tive assim como uma visão, não foi uma visão clara, mas foi que veio ao meu pensamento, os olhos de Deus, como diz a palavra, a percorrerem toda a terra à procura, onde é que eu estava? E eu lembro-me de dizer, Senhor, estou aqui. E senti que os olhos estavam postos em mim. Amém? Então, os olhos de Deus percorrem em toda a parte, à procura de nós, aqueles que diligentemente o procuramos. Ele está a olhar para nós, quando nós estamos nessa busca, nesse relacionamento. Amém? Por isso, quanto mais amplo, mais profundo e mais majestoso for o meu conceito sobre a pessoa de Jesus Cristo, mais vital e genuíno será o meu relacionamento com Ele. Mais vivo será o meu relacionamento, o nosso relacionamento com Ele. Amém? Notem então que neste salmo, David está a falar não como um pastor, mas ele está a falar como uma ovelha, como um membro do rebanho. Ele está a falar como uma ovelha. Ele está a dizer, tu és o meu pastor. Ele estava a chegar-se a Deus como uma ovelha. Amém? Como uma ovelha. Afinal, e uma ovelha, quando se chega ao seu pastor, é porque ela está em busca, está numa necessidade, está à espera de um carinho, de uma atenção desse pastor. Amém? Afinal, David sabia por experiência própria que a sorte da ovelha estava relacionada com o tipo de pastor que ela tinha. Amém? Alguns pastores, nós sabemos, são mansos, são pacientes, são altruístas e corajosos na sua dedicação com o rebanho, enquanto que outros são egoístas, são gananciosos. Nós, infelizmente, ouvimos tantos pastores gananciosos, só estão à procura de lucro no ministério, e isso é triste nós vermos isso. Amém? E por isso, muitas das vezes, as ovelhas sofrem por causa desse tipo de pastoreio. Amém? Assim, a declaração de que o Senhor é o meu pastor depende do conhecimento e da revelação que eu tenho do seu caráter como pessoa. Como é Deus para mim? O que é que eu vejo nele? Amém? Para então lhe poder confiar a minha vida. A palavra Senhor, o Senhor é o meu pastor, refere-se ao nome pessoal de Deus, Yahvé. Yahvé. Ou Jeová, como muitos dizem. O que David quis dizer é que ele não teria outro guia a não ser o próprio Yahvé. Não teria outro, amém? O único Deus verdadeiro que fez aliança com o seu povo, amém? Como Senhor e pastor do seu povo, Jesus vai cuidar individualmente, amém, de cada uma das suas ovelhas. Vai cuidar de mim, vai cuidar de cada um de vocês. Individualmente Ele vai cuidar de cada um. Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe os nossos problemas, Ele sabe inclusivamente os nossos vícios. Ele conhece tudo, Ele sabe onde nós estamos. Ele conhece tudo, amém? Ele nos conhece, a Bíblia diz que Ele nos conhece pelo nome, amém? Assim como um pastor natural permanece ao lado do seu rebanho, Deus permanece sempre ao lado do seu povo. Amém. Notem que diz em Salmos 23, verso 1, diz assim, o Senhor é meu pastor, e depois diz, e nada me faltará. E sabem, um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Jeová Jireh. Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Amém? Está em Gênesis 22, se vocês quiserem ver. Eu não sei se sabem, mas as ovelhas dependem totalmente
do pastor para se alimentarem, saciarem a sede e serem tratadas quando estão doentes ou quando estão feridas. Elas dependem do pastor. Ou seja, David estava a dizer que ter o Senhor como seu pastor definitivamente faria que ele não sentisse falta de coisa alguma. Com Deus do nosso lado, nós não temos que temer coisa alguma. Deus é por nós, diz a Bíblia, e nunca contra nós. Amém? No entanto, isso não significa que o povo de Deus esteja isento de dificuldades e provações. Não significa isso. Amém? Porque antes de dizermos o Senhor é meu pastor e nada me faltará, significa que devemos ter uma dependência e uma confiança total em Deus. Que Deus, apesar de eu estar a passar por uma certa situação, Deus estará lá para me ajudar, Deus estará lá para suprir, Deus estará lá para me dar livramento. Amém? Amém? O Senhor é o meu pastor, ou seja, Deus tem a sua maneira de se revelar a cada um de nós. Deus tem a sua maneira de se revelar, de acordo com o nosso nível de conhecimento para com Ele. Como é que eu vejo Jesus? Será que eu vejo mesmo Ele como pastor da minha vida? Como é que eu o vejo? Amém? Como é que eu vejo? É por isso que nós não podemos explicar Deus. Eu vi um filme em que dizia que nós não podemos explicar Deus. É verdade, nós não podemos explicar Deus. Ele deve ser revelado. Ele revela-se conforme nós nos chegamos e conforme o conhecimento que nós temos dele. Por isso é que Deus disse, olha, começa a dar este ensino. Fala sobre cada uma das minhas funções, para as pessoas saberem o que é que eu fiz e porquê que eu fiz aquelas coisas. E porquê que eu sou chamado por esses nomes. Amém? Por quê? Deus vai se revelar como nosso pastor da maneira que a nossa mente o consegue aceitar. Amém? Da maneira como nós o conseguimos aceitar. Por exemplo, para a ovelha, ele será o pastor. Para o sedento, é a água que flui da rocha. Para mantimento, ele é o maná que cai do céu. Deus tem a sua própria maneira de se manifestar. E porque David cuidou de ovelhas, carregou-a nos seus braços e ombros, então ele pôde se relacionar com Deus neste nível de confiança, dependência e comunhão. Porque ele soube o que era estar com as ovelhas, ele sabia como era se chegar a Deus. Amém? No Salmos 23 pode-se dizer que há um sopro de esperança para quem se sente perdido. Amém? Que sente que não sabe que direção tomar, não sabe para onde ir. O Salmo 23 dá-nos um sopro de esperança e revela-nos o coração e o caráter de Deus o Pai e de Deus o Filho. O sucesso também do reinado de David estava na declaração que ele fez: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E como sabem, a Bíblia relata e diz que Jesus é filho de Davi. Notem em Mateus 12, 23, Mateus 12, 23, só para os irmãos terem conhecimento, diz assim: e toda a multidão se admirava e dizia, não é este, a falar de Jesus, o filho de Davi? O filho de Davi, ou seja, não foi só David quem falou de Deus como pastor. Desde Gênesis, meus irmãos, desde o livro de Gênesis, Deus apareceu como o pastor que sustenta e cuida do seu povo. Nota em Gênesis, vamos ver, Gênesis 49, verso 24. Agora vamos ler umas 3 escrituras. Gênesis 49, 24, diz assim: o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Amém? A minha diz assim, lendo: o seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos nas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. E pela pedra de Israel. Em Isaías 40, 10 e o verso 11, diz assim, 40, 10 e verso 11, diz assim: eis que o Senhor Deus virá. Ok.
verso 10 e 11. Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Verso 11. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Amém? Note, tão lindo. Amém? Ele ajunta os cordeiros, ele carrega no colo, ele tem cuidado com as ovelhas, inclusivamente aquelas que amamentam as suas crias. Amém? O verso de Isaías 49, verso 9 e 10, agora é 49, 9 e 10, diz assim: para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. 10. Nunca terão fome, nem sede, nem calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais de águas. Amém? Aos mananciais de água. Novamente, Deus aqui cuida das suas ovelhas. Notem que também que no Salmo 23, a primeira coisa que David diz ao chamar Deus de pastor, ele faz duas coisas acontecem. Primeiro é que ele, ao chamar Deus de pastor, ele conhece o caráter zeloso e amoroso de Deus. Por isso ele diz: és meu pastor. Amém? E segundo, que só de Deus ele devia depender, não de mais ninguém, só de Deus. Davi também usa, vou frisar isso, eu acho que numa pregação já falei sobre isso, usa o nome meu. Há uma intimidade, ele diz meu. Amém? Que indica, usa o pronome meu, que indica uma relação de posse. É meu, ele é meu. Amém? Ou seja, ele quis revelar que tinha uma intimidade tão profunda com Deus que eu podia dizer: tu és meu. Amém? Assim como Deus podia dizer para ele: tu és meu. E eu sou tua. Amém? Eu posso dizer para Deus: eu sou tua. Amém? Então, isso indica uma fé firme ao concluir o verso dizendo que a Deus que nada me faltará. Note que a intimidade era tão grande que ele diz assim: eu trato-te como alguém que é meu, tão próximo, tão íntimo, e por isso eu sei que nada, mas mesmo nada, me irá faltar. Amém? Ao dizer pastor, ele estava também a referir-se a Deus não só como seu Senhor e Mestre, mas também como amigo. Como seu amigo, seu guia, seu protetor, seu pai, seu companheiro diário, seu companheiro. Ou seja, precisamos ter uma intimidade tão grande com Deus para poder chamar a Ele meu pastor. Não é só palavras, tem que haver uma profundeza de relacionamento. Muitas das vezes nós chamamos Deus meu pastor, mas não há relacionamento entre ovelha e pastor. Mas estou comigo. Amém? Tem que haver uma intimidade com Jesus. Amém? Para que Ele, como bom pastor, poder nos dar toda a segurança que nós precisamos para viver nesta vida uma vida de vitória. Porque Ele prometeu-nos vida e vida com abundância. Mas como é que nós podemos ter essa vida com abundância se nós não temos um relacionamento chegado a Ele? Como é que podemos ter? Quando pensarmos que tudo está perdido, lembrem-se que o bom pastor jamais nos deixará nos momentos maus da nossa vida. Como ele mesmo diz em Hebreus 13:5, eu jamais te deixarei, eu jamais, amém, te desampararei. Jamais, jamais. Deus diz que jamais. E esta escritura marcou-me nos momentos difíceis da minha vida que eu estava a passar. Amém, ainda estava na África do Sul. E eu lembro-me
que estavam a passar umas dificuldades, e eu disse assim: Deus, eu não sei o que fazer, não sei como é que vou me virar desta situação. E Deus deu-me esta escritura: eu jamais. E Deus disse: eu jamais te deixarei ou desampararei. Uma coisa é verdade, nós podemos deixar Deus, mas Ele nunca nos deixa. Ele... Amém? Pode sim. Estávamos a falar da escritura e há uma passagem que o amigo de Davi, Jonathan, Sim. foi morto e Deus me respondeu que eu estava a passar esta lei. E eu disse: é para não confiar em mais ninguém, senão em mim. Amém. Deus para mim. Amém. Eu disse: obrigado, Pai, muito bem. Gosto de dizer que nem desta passagem. Amém. Tem tudo em primeiro lugar na nossa vida. Foi assim que Davi teve que aprender. Amém. Só nele. Nem ninguém mais. É isso. Só a nossa dependência deve estar só em Deus. Firmar o nosso relacionamento. Amém? E confiar plenamente no Deus da nossa salvação. Amém? Jesus é o nosso bom pastor. Ele é, note que diz, bom pastor. Outra coisa que diz no Novo Testamento, no Velho Testamento diz: o Senhor é meu pastor. No Novo Testamento ele diz: eu sou o bom pastor. Amém? É uma grande diferença. Obrigado, Senhor Jesus. Nós agradecemos uma vez mais, Senhor, por te revelares aos nossos corações e, Senhor Deus, e por nos mostrares, Senhor Deus, que nós precisamos nos chegar a Ti e ter mesmo esse relacionamento mais vivo e mais profundo, para que cada um de nós possa mesmo verdadeiramente dizer: Tu és o meu pastor. Tu és, Senhor, o meu pastor, Senhor Deus. Obrigado, Deus, Pai, que possa haver mesmo revelação em cada coração, Senhor, sobre essa verdade, Senhor Deus, que Tu quiseste, Senhor, mostrar a cada um de nós. Tu viestes para mostrar isso ao mundo, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, que nada nos faltará, Senhor. Vemos no Salmo, Senhor, 23, que há tanta coisa, Senhor, Senhor, que Tu prometes, Senhor, através desse Salmo, fazer por nós, Senhor. Mas, Senhor, nós sabemos que contigo, Senhor, simplesmente nada nos faltará. E é nisso que nós nos firmamos, Senhor, sabendo, Senhor, que Tu és um Deus fiel, Senhor, Tu és um Deus que providencia, Tu és um Deus que sara, Senhor, Tu és um Deus que cura, que liberta, Senhor Deus, Pai. E nós Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo aquilo que Tu fizeste por nós na cruz, Senhor. Quero mesmo abençoar, Senhor, declarar a Tua bênção sobre cada Teu filho, cada Tua filha, Senhor, não só aqui presentes, mas aqueles que nos ouvem, Senhor Deus, Pai. Obrigado, sim, Deus, que cada um deles vai ter essa experiência, Senhor, na sua vida, Senhor, contigo como o bom pastor, Senhor Deus, Pai. Que Tu te vais revelar a cada coração, Senhor, e vais mostrar, Senhor, o carinho, Senhor Deus, o cuidado, Senhor, que Tu tens, Senhor, para com cada um de nós, Senhor. Obrigado, ó Deus, Senhor. Supre mesmo a necessidade de cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor. E que toda, Senhor, toda a ferramenta do inimigo levantada contra nós seja agora, Senhor Deus, Senhor, desmascarada, destruída completamente, Senhor, porque essa é a nossa herança como servos do vivo Deus. E nós somos Teus servos, somos Teus filhos, somos as Tuas ovelhas, Senhor Deus. E por isso, desde já Te agradecemos pela Tua proteção. Em nome de Jesus. E todos dizem... Amém, amém e amém. Se alguém precisar da oração, estamos aqui. Amém. Aleluia. Amém. Foi bom?